Na madrugada de 15 de abril de 1912, já no quinto dia de sua viagem inaugural, o mundo aprendeu, da forma mais dura possível, que nem tudo o que parece indestrutível realmente é. O RMS Titanic, o maior e mais luxuoso navio já construído até então, afundou em cerca de 3 horas após colidir com um iceberg no Atlântico Norte. Mas o que realmente derrubou esse gigante? Um simples acidente? Uma sequência improvável de erros humanos? Ou algo mais? O Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, no dia 10 de abril de 1912, com destino final a Nova York. Antes de cruzar definitivamente o Atlântico, ainda fez 2 escalas: Cherbourg, na França, e Queenstown, atual Cobb, na Irlanda. A travessia estava planejada para durar cerca de 7 dias. O naufrágio ocorreu na madrugada do quinto dia de viagem, quando o navio ainda estava a aproximadamente 1.500 quilômetros da costa americana, navegando por uma das rotas mais movimentadas do Atlântico Norte. A bordo estavam cerca de 2.224 pessoas, sendo aproximadamente 1.317 passageiros e 907 tripulantes. Essa população flutuante refletia de forma clara a estrutura social do início do século XX. Na primeira classe viajavam milionários, empresários, herdeiros, artistas e membros da elite europeia e americana. A segunda classe reunia profissionais qualificados, professores, engenheiros e comerciantes. Já a terceira classe era composta majoritariamente por imigrantes, famílias inteiras que deixavam a Europa em busca de trabalho e melhores condições de vida nos Estados Unidos. Muitos desses passageiros mais ricos não viajavam apenas com roupas, era comum transportar joias pessoais, relógios de alto valor, dinheiro em espécie, documentos bancários, contratos comerciais, ações e objetos de luxo, já que não existiam sistemas modernos de transferência financeira. Essas diferenças sociais não ficaram restritas às cabines ou salões luxuosos do navio. Elas tiveram impacto direto na sobrevivência. Embora a ordem geral fosse priorizar mulheres e crianças, o acesso aos convés superiores e aos botes salva-vidas foi muito mais rápido para passageiros da primeira classe. Estima-se que mais de 60% dos passageiros da primeira classe sobreviveram, enquanto na terceira classe, esse número caiu para cerca de 25%. Entre a tripulação, a taxa de sobrevivência foi ainda menor. O Titanic possuía 20 botes de salva-vidas, suficientes para pouco mais de 1.100 pessoas, menos da metade dos que estavam a bordo. Isso não violava nenhuma lei da época. A legislação marítima britânica determinava o número de botes com base no peso do navio, não na quantidade de pessoas. Além disso, muitos botes foram lançados incompletos, alguns com menos da metade da capacidade, resultado de confusão, falta de treinamento adequado e da crença persistente de que o navio não afundaria completamente. O choque com o iceberg aconteceu às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril. O impacto foi tão sutil que muitos passageiros continuaram suas conversas ou retornaram para as cabines, sem perceber a gravidade da situação. O iceberg não rasgou o casco, como frequentemente é retratado no cinema. Pesquisas modernas indicam que o gelo causou deformações e fissuras estreitas ao longo de vários compartimentos, permitindo que a água entrasse em sequência. O projeto do Titanic tolerava o alagamento de até 4 compartimentos estanques. 6 foram comprometidos. A partir daí, o afundamento tornou-se inevitável. Entre o impacto e o desaparecimento definitivo do navio, nas águas geladas do Atlântico, passaram-se cerca de 2 horas e 40 minutos. Durante esse tempo, pedidos de socorro foram enviados via rádio, utilizando o código CQD e, posteriormente, o recém-adotado SOS. Apesar disso, apenas um navio conseguiu chegar a tempo de resgatar sobreviventes, o RMS Carpathia, que levou cerca de 1h30 para alcançar o local. Dos mais de 2.000 a bordo, cerca de 710 pessoas sobreviveram. As demais morreram, em grande parte, por hipotermia, poucos minutos após entrar na água a temperaturas próximas de 0 grau. Entre os sobreviventes, alguns nomes ganharam destaque. Margaret Brown, conhecida como a inafundável Molly Brown, ajudou a manter a ordem nos botes, tentou convencer a tripulação a retornar para buscar mais pessoas e, após o desastre, tornou-se uma ativista pelos direitos das vítimas. J. Bruce Ismay, presidente da companhia responsável pelo navio, sobreviveu, mas viveu o resto da vida sob forte julgamento público. Crianças sobreviventes, como Eva Hart, passaram décadas relatando suas memórias, ajudando a preservar os detalhes humanos da tragédia. Após o naufrágio, a White Star Line enfrentou processos judiciais nos Estados Unidos. Em 1916, foi firmado um acordo que totalizou cerca de $664 mil em indenizações para as famílias das vítimas, valor considerado baixo mesmo para os padrões da época. Muitos processos listavam perdas materiais detalhadas, joias, malas de luxo, documentos, dinheiro e objetos pessoais, confirmando que uma quantidade significativa de riqueza individual afundou junto com o navio. Nenhum executivo foi condenado criminalmente, mas o impacto do desastre levou a mudanças profundas nas leis marítimas, incluindo a obrigatoriedade de botes para todos, exercícios de evacuação e vigilância constante por rádio. O Titanic fazia parte de uma série de 3 grandes navios. Seus irmãos eram o RMS Olympic, que operou por anos após passar por reformas de segurança, e o HMHS Britannic, que afundou em 1916 ao atingir uma mina naval durante a Primeira Guerra Mundial. Nenhum deles teve um destino tranquilo, o que reforçou a ideia de que aquela geração de navios marcou o fim de uma era de excesso de confiança. Com o passar dos anos, surgiram diversas teorias tentando explicar o naufrágio por caminhos alternativos. A mais famosa é a chamada teoria da troca de navios, que afirma que o Titanic teria sido trocado com o Olympic para que a companhia recebesse o
seguro após um afundamento proposital. Apesar de popular, essa teoria não se sustenta. Os destroços encontrados no fundo do oceano apresentam números de série compatíveis com o Titanic, e não há registros técnicos ou financeiros confiáveis que comprovem a fraude. Outra teoria amplamente debatida envolve um incêndio em um depósito de carvão que teria ocorrido ainda antes da partida. Registros confirmam que houve, de fato, um fogo em um dos bunkers de carvão durante a viagem. Incêndios desse tipo eram relativamente comuns, mas alguns pesquisadores sugerem que o calor pode ter enfraquecido parte do casco, agravando os danos causados pelo iceberg. A maioria dos especialistas, porém, concorda que o incêndio não foi a causa principal do naufrágio, apenas um possível fator secundário. Há também hipóteses envolvendo fenômenos ópticos raros, como miragens causadas por inversões térmicas no Atlântico Norte. Essas condições poderiam ter distorcido a linha do horizonte, dificultando a visualização do iceberg e confundindo a interpretação de sinais luminosos por outros navios próximos. Essa teoria é considerada plausível por parte da comunidade científica moderna, pois ajuda a explicar por que o iceberg foi avistado tão tarde e por que alguns pedidos de socorro não foram corretamente interpretados. O consenso histórico, no entanto, é que o Titanic não afundou por um único erro extraordinário, mas por uma soma de fatores comuns: velocidade elevada em área de risco, excesso de confiança, falhas de comunicação, limitações tecnológicas, decisões humanas equivocadas e normas de segurança ultrapassadas. Não foi conspiração, foi uma sequência de escolhas que, juntas, se mostraram fatais. Além de tudo isso que envolveu o naufrágio, existe um aspecto que continua despertando enorme curiosidade até hoje: os chamados tesouros do Titanic. Eles não aparecem como cofres cheios de ouro ou riquezas escondidas propositalmente, mas como um conjunto vasto de bens pessoais, objetos de luxo, cargas comerciais e relíquias históricas que afundaram junto com o navio. Como havia a bordo milionários, grandes empresários, banqueiros e membros da aristocracia, é historicamente comprovado que muitos passageiros transportavam itens de altíssimo valor para a época. Joias pessoais, como colares de diamantes, anéis de ouro e relógios de bolso, eram comuns, assim como malas sob medida, roupas de alta costura, perfumes raros, objetos de prata, documentos bancários, ações, contratos comerciais e dinheiro em espécie. Em 1912, era normal que grandes fortunas circulassem fisicamente, já que não existiam transferências digitais nem sistemas bancários globais como hoje. Após o desastre, sobreviventes e familiares das vítimas registraram perdas detalhadas em processos judiciais e apólices de seguro. Alguns passageiros declararam prejuízos equivalentes, em valores atuais, a milhões de dólares. Isso confirma que parte significativa da riqueza pessoal dessas famílias ficou no fundo do oceano, fragmentada em milhares de objetos individuais, e não concentrada em um único tesouro. Os destroços do RMS Titanic estão localizados no Atlântico Norte, a cerca de 3.800 metros de profundidade, aproximadamente 600 quilômetros ao sul da costa da Terra Nova, no Canadá. O navio encontra-se partido em duas grandes seções, proa e popa, separadas por centenas de metros, cercadas por um vasto campo de destroços que se espalha pelo fundo do oceano. O local exato do naufrágio permaneceu desconhecido por mais de 7 décadas. Somente em 1985, os destroços foram finalmente localizados, durante uma expedição liderada pelo oceanógrafo Robert Ballard, utilizando veículos submersíveis não tripulados e tecnologia de sonar de varredura lateral. A descoberta revelou não apenas a posição do navio, mas também o avançado estado de deterioração causado pela pressão extrema, pela salinidade e por bactérias que consomem o ferro da estrutura. A partir dessa descoberta, diversas expedições científicas e técnicas foram realizadas ao longo das décadas seguintes. Submersíveis tripulados e robôs operados remotamente permitiram o mapeamento detalhado dos destroços e a recuperação de milhares de artefatos. É importante destacar que o Titanic é reconhecido internacionalmente como local de memória e sepultura marítima, por isso, a retirada de objetos é rigidamente controlada. Não se trata de exploração comercial livre, apenas expedições autorizadas, com fins científicos, educativos ou de preservação histórica, puderam resgatar artefatos. Qualquer tentativa de saque é considerada ilegal e eticamente condenável. Apesar disso, permanece a pergunta que alimenta o imaginário popular: ainda existem objetos valiosos lá embaixo? A resposta é sim. Muitos itens pessoais, possivelmente joias, documentos e bens de valor, continuam presos aos destroços ou soterrados no sedimento do fundo do oceano. No entanto, especialistas concordam que não há evidências de cofres secretos ou carregamentos extraordinários de ouro. A riqueza perdida no Titanic está espalhada em pequenas histórias individuais, e grande parte já foi degradada pelo tempo. Outro fator que torna esse tema urgente é o estado atual dos destroços. Estudos recentes indicam que o Titanic está se deteriorando rapidamente. Bactérias conhecidas como Halomonas titanicae consomem o ferro da estrutura, formando estalactites de ferrugem e enfraquecendo o casco. Muitos pesquisadores acreditam que, nas próximas décadas, partes significativas do navio podem simplesmente desaparecer. Isso transforma cada objeto recuperado, não em um saque, mas em um registro final de uma história que está se apagando fisicamente do planeta. No fim, quando se fala em tesouros do Titanic, o termo ganha um significado mais profundo. Não são apenas joias ou bens materiais. São malas que nunca chegaram ao destino, cartas que nunca foram lidas, relógios que pararam naquela madrugada gelada, fragmentos silenciosos de vidas interrompidas que continuam, mais de um século depois, despertando fascínio, curiosidade e reflexão. Hoje, mais de um século depois, existem navios muito maiores do que o Titanic. Cruzeiros modernos ultrapassam os 360 metros de comprimento e transportam até 9.000 pessoas. A diferença
diferença está na tecnologia e principalmente nas regras. Botes salva-vidas para todos, radares, satélites, monitoramento climático em tempo real e protocolos rigorosos de evacuação. Um desastre nunca é impossível, mas um cenário como o do Titanic é hoje considerado extremamente improvável. Talvez seja por isso que essa história continue tão presente no imaginário coletivo. O Titanic não afundou apenas no oceano, afundou a ilusão de que a tecnologia, sozinha, seria suficiente para nos proteger. E junto com ele, ficaram no fundo do mar não apenas destroços e objetos valiosos, mas sonhos, promessas e histórias que continuam ecoando, mais de um século depois.